Matéria nova, hein? Fiquem atentos. Conteúdo importante para o Enem. Apesar de vocês estarem no segundo ano, o ano que vem, o Enem para vocês é para valer, ok? Então vamos lá prestar atenção nesse conteúdo que ele é muito relevante. Bom, vamos lá para a nossa aula de número 56. Nós, nesse capítulo, vamos começar a falar de equilíbrio químico. Esse conteúdo está lá no seu livro, na página 108. Então, pega o livrinho lá, pega seu caderno e acompanha a aula lá junto comigo, tá? Bom, o equilíbrio químico, ele é representado por uma dupla seta, tá? Então, o que é isso? Eu vou ter uma setinha indo para a direita e uma setinha vindo para a esquerda. É dessa forma que a gente representa um equilíbrio químico. Na natureza, os sistemas tendem ao equilíbrio químico. Tudo na natureza tende ao equilíbrio químico. Por exemplo, nas águas, há um equilíbrio entre a quantidade de oxigênio gasoso e oxigênio aquoso. Se faltar a quantidade de oxigênio na água, vai acontecer uma desestabilização e pode ocorrer morte de peixes. Exemplo, lá na alta atmosfera há um equilíbrio na formação do gás ozônio. O gás ozônio na alta atmosfera, ele é importante porque ele filtra os raios ultravioleta. Então, se ocorrer uma desestabilização na reação química que produz esse gás ozônio, vai nos prejudicar. E assim, os sistemas em equilíbrio, por exemplo, a formação das estalactites e estalagmites dentro das cavernas, é um exemplo de equilíbrio químico, que vai depender da entrada e saída de água e CO2 gasoso, tá? Então, tudo na natureza tende ao equilíbrio, tá? Certo? Então, nós podemos colocar como exemplo, O2 gasoso, O2 aquoso no meio aquático, a formação do O3, que é o ozônio a partir do O2, tá? Ok? No seu livro didático, lá na página 108, nós temos como exemplo as lentes fotocromáticas, aquelas lentes que mudam de coloração conforme a luz, É devido à presença dos cloretos de prata, tá? No seu livro lá você vai achar vários exemplos. Nós citamos 3 exemplos aqui, Exemplo do oxigênio, exemplo do ozônio, dessas lentes, tá? Então tá, mas vamos entender como que um sistema entra em equilíbrio. Eu coloquei aqui um sistema físico como exemplo aqui para vocês, tá certo? Então aqui nesse desenho eu representei para vocês água líquida. Então daqui para baixo aqui, eu vou ter água líquida. Você sabe que a água, mesmo eu não aquecendo ela, a tendência dela é passar para o estado de vapor. Então o que acontece? Essa água minha aqui, ela vai o quê? Ela vai evaporar aqui, Ela vai evaporar, essa água líquida aqui vai evaporando, Aí eu vou ter moléculas de água no estado de vapor. Como o sistema vai estar fechado, tá? O sistema aqui está fechado para a gente observar a formação disso aqui. O que vai acontecer? Essa água líquida vai passar para o estado de vapor. E essa água no estado de vapor, ela vai voltar para o estado líquido novamente, até que entre em equilíbrio. Então, inicialmente, o volume vai diminuir, porque a água vai passar para o estado gasoso. Mas quando essa água no estado gasoso começar a passar para o estado líquido, tá? Esse volume vai permanecer constante. Aí você pode deixar dias e dias e dias esse recipiente com água fechado ali, que o volume não vai mais alterar. Por quê? Porque a quantidade de água líquida que passa para o estado de vapor é igual à quantidade de água no estado de vapor que passa para o estado líquido. Vai acontecer ali um equilíbrio. Então, vamos colocar aqui, Então, a água no estado líquido passa para o estado de vapor. A água no estado de vapor passa novamente para o estado líquido, até atingir esse equilíbrio. Então aqui, água líquida vai para o estado de vapor,
o vapor volta para o estado líquido até que atinja o equilíbrio. O equilíbrio ocorre quando a velocidade com que forma o produto forma o quê? O reagente. Nós dizemos, tá? Da esquerda para a direita, nós dizemos que aqui eu vou ter uma velocidade direta, que a gente costuma chamar de V1. Então, da esquerda para a direita, velocidade direta, V1. Da direita para a esquerda, nós vamos ter a velocidade inversa, que a gente costuma chamar de V2. Então, o equilíbrio ocorre quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Ou seja, o equilíbrio ocorre quando V1 é igual a V2. Ou seja, com a mesma velocidade com que a água líquida passa para o estado de vapor, o vapor passa para o estado líquido, tá? Nesse caso aqui, nós demos exemplo de uma mudança de estado físico, mas ocorre a mesma coisa numa reação química. Bom, o equilíbrio químico, ele é dinâmico, diferente do equilíbrio lá na física, né? Por que o equilíbrio é dinâmico? Porque o sistema não para, a reação não para, ela continua acontecendo. Apesar de você não perceber, você deixa lá quieto, você não vai perceber. Mas a reação ali está acontecendo o tempo todo, tá? Porém, a velocidade está constante, o volume está constante, as massas estão constantes, tá? Porque um forma o outro e vice-versa. Então, visualmente, você não percebe a alteração. Mas o equilíbrio químico, importante, tá? Equilíbrio químico, nas questões teóricas, é importante você saber que o equilíbrio químico ele é dinâmico. O que significa isso, professor, equilíbrio dinâmico? Que o sistema não para. Microscopicamente, tá acontecendo a reação. Só que produto está formando reagente, reagente está formando produto, tá? Visualmente, você não percebe a alteração, porque um está formando o outro, tá? Bom, seja a reação química aqui, ó, A mais B, uma reação hipotética, A mais B formando C mais D. Estão percebendo aqui a presença da dupla seta. Isso significa o quê? Que C e D está formando A mais B. Então, com a mesma velocidade com que o reagente forma produto, o produto volta a formar o quê? Reagente. Nós dizemos que essa reação é reversível. Reagente forma produto, produto forma reagente. Então, o equilíbrio químico vai acontecer em reações que são reversíveis, tá? Bom, para ilustrar isso tudo que a gente falou, vamos analisar um gráfico, porque graficamente fica mais fácil da gente visualizar. Então, eu tenho aqui, ó, a velocidade varia do início da reação até o equilíbrio. Então, nós estudamos lá em cinética que no início a velocidade da reação é maior, depois ela vai diminuindo com o tempo. Então, observe nesse gráfico aqui, ó, velocidade versus tempo. Então, nesse eixo aqui está a velocidade e nesse eixo o tempo. O que acontece? No início, a velocidade da reação direta é máxima e ela vai diminuindo com o tempo. Por que a velocidade direta é máxima? Porque na reação direta, o reagente está formando o produto. Então, eu tenho muito reagente que vai formar o quê? Produto. Então, por isso que aqui está no alto, ó. Então, a velocidade é máxima e vai diminuindo com o tempo, na reação direta. Na reação inversa, é o contrário. No início, a velocidade é zero e vai aumentando com o tempo. Raciocina comigo. No início, eu só tenho reagente. Então, o reagente vai formar o produto, então a velocidade é máxima. À medida que esse reagente vai diminuindo, a velocidade também vai diminuindo, tá? Por isso que a velocidade da reação direta é máxima e vai diminuindo. Na reação inversa, o produto vai formar o reagente. No início, eu não tenho produto, tá?
À medida que o produto vai sendo formado, é que ele vai voltando e formando o reagente. Então, no início, a velocidade da reação inversa é 0 e ela vai aumentando com o tempo. Então, o V1 vai diminuindo e o V2 vai o quê? Aumentando. Quando as duas velocidades se igualam, tá? Quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa, eu tenho um equilíbrio químico. Então, o equilíbrio ocorre quando V1 é igual a V2. Nesse momento, eu tenho o equilíbrio químico. Então, esse gráfico aqui é o gráfico de velocidade versus tempo, tá ok? Bom, e o que vai acontecer com as concentrações? Como eu falei para vocês, o que acontece? A mais B são os reagentes, eles vão sendo consumidos e formando o produto. Logo, sua concentração vai diminuindo. Mas os produtos, no início, que era 0, ele vai sendo formado. E na medida do tempo, ele vai o quê? Ele vai formando A mais B. Então, vamos analisar agora esse gráfico aqui, ó. Concentração versus tempo. No início, a concentração de A e B, que são os reagentes, é máxima. E vai o quê? Diminuindo. Perceba aqui, ó, que a concentração aqui é máxima e ela foi diminuindo aqui, ó. Ela foi diminuindo e aqui ela ficou constante, ó, tá? No início, a concentração do produto aqui, ó, era 0. Eu não tinha produto no início. O produto foi sendo o quê? Formado. Em determinado momento, a concentração do produto ficou constante. Então, o que acontece? Quando atinge o equilíbrio, a concentração de reagente e produtos, eles permanecem constantes. Quando é que atinge o equilíbrio no gráfico da concentração? Quando a concentração de reagentes se mantém constantes. A concentração do reagente é constante, a concentração dos produtos também é o quê? Constantes. A partir do momento que atingiu o equilíbrio, as concentrações de todos os participantes permanecem constantes. Ó, a partir do momento que a reação atinge o equilíbrio, as concentrações de reagente e produtos permanecem constantes, permanecem inalteradas. Por que é constante? Porque com a mesma velocidade com que o reagente forma o produto forma o quê? O reagente, certo? Ok? Então vamos lá, reforçando aí. Então o equilíbrio químico vai ocorrer em reações que são reversíveis. Ou seja, reagente forma produto, produto forma reagente. O equilíbrio químico, ele é dinâmico, ou seja, o sistema não para. Microscopicamente, as moléculas continuam interagindo, tá? Certo? Por que atinge o equilíbrio? Porque com a mesma velocidade com que o reagente forma produto, o produto forma reagente. A partir do momento que atinge o equilíbrio, as concentrações permanecem constantes. Bom, continuando, tá? Os equilíbrios, eles podem ser classificados em equilíbrios homogêneos ou equilíbrios heterogêneos, tá? Vamos lá? Como eu falei para vocês, os equilíbrios, eles podem ser homogêneos ou heterogêneos. Bom, vamos lembrar do significado da palavra homo, significa igual, hétero, diferente. Então, nos equilíbrios homogêneos, todos os participantes da reação, tanto reagente quanto produtos, estão na mesma fase física, ou seja, são todos gasosos, ou todos sólidos, ou todos líquidos. Bom, exemplo é a reação de formação da amônia, tá? Chamada de Haber-Bosch, tá? Eu tenho aqui N2 gasoso, reage com 3H2 gasoso, formando 2NH3 gasoso. Essa reação é uma reação reversível. Ela ocorre até atingir o equilíbrio químico. Percebam aqui que o N2 está no estado gasoso, o H2 está no estado gasoso e o NH3 está no estado gasoso. Então, esse equilíbrio aqui, ele é classificado como equilíbrio homogêneo. Bom, como a própria palavra fala, hétero significa diferente. Então, no equilíbrio heterogêneo, a reação apresenta pelo menos um participante,
ou um reagente ou um produto, ou mais, em estado físico diferente. Então aqui eu tenho, ó, o bicarbonato de sódio, NaHCO3 sólido, se decompondo, formando carbonato de sódio sólido, CO2 gasoso e H2O gasoso. Perceba que aqui está no estado sólido, sólido, gasoso, gasoso, né? Então eu tenho participantes em estado físico diferente. Então esse equilíbrio aqui é classificado como equilíbrio heterogêneo. Uma coisa importante que a gente tem que saber: nos equilíbrios heterogêneos, reagentes e produtos que estão no estado sólido ou no estado líquido pouco interferem numa situação de equilíbrio. Então, numa situação de equilíbrio, o sólido não interfere muito no equilíbrio, tá? Isso aqui é importante quando a gente for estudar na próxima aula constante de equilíbrio. Bom, agora vamos resolver alguns exercícios do livro de vocês, ok?